Ela entrou em cena garantindo mais força de lei aos acordos coletivos, novas formas de contrato de trabalho, mudanças no banco de horas, na distribuição das férias. Olha, tudo que há uma transparência entre ambas as partes faz a diferença na sociedade. Então, assim, resguardar tanto o empregador quanto quem está trabalhando, eu acredito muito nisso e que faz a diferença entre ambos. A reforma trabalhista, que entrou em vigor no mês passado, trouxe recursos que buscam dinamizar a economia e dar mais segurança jurídica para as empresas. Bom, a reforma trabalhista, na minha opinião, veio para equilibrar a balança, colocar em pé de igualdade o empregado e o empregador. Uma das mudanças também de grande relevância foi o poder de negociação individual do empregado com o empregador sem a intermediação do sindicato. Porque antes, para fazer um banco de horas, para estabelecer uma jornada, ele precisava da autorização do sindicato. Agora ele já pode individualmente fazer um contrato com o próprio empregado, adequar as necessidades de cada empregado. A expectativa é que esta alteração da CLT possa abrir as portas para o mercado de trabalho, aumentando as oportunidades para quem está em busca de um emprego, já que as medidas que entraram em cena buscam igualar as relações entre empregadores e funcionários, inclusive financeiramente. É porque antigamente só favorecia o funcionário, né? Hoje abriu uma brecha maior pro cara que está dando o empregador, dando uma chance a mais para ele poder. Antes, tudo que ele falava era errado. Hoje não, hoje já tem algo para falar, e argumento, né? E tem uma lei que já ajuda nós um pouquinho a mais. Mas o tema aqui, daqui a alguns dias, já completa um mês, ainda deixa muitas dúvidas. Já que a gente tem essa brecha da lei para adequar, para desonerar a folha de pagamento, que é uma hipótese que a reforma veio para trazer uma desoneração da folha, das contribuições, que pode sim gerar um benefício até mesmo para o empregado. Se for realmente uma coisa analisada, uma coisa bem pensada, pode vir a desonerar a folha de pagamento do empregador. O medo do trabalhador é a aposentadoria. Como ela vai ficar? A questão da Previdência também não vai mexer, ela não vai existir déficit. Vamos deixar numa próxima discussão o déficit da Previdência. Mas, por exemplo, hoje um empregado ele tem no mínimo 11% do seu salário, de 9% a 11% do seu salário, de desconto em razão da Previdência. O empregador, em muitos casos, chega a pagar 20% do salário em razão da Previdência. Enquanto se ele for um terceirizado, ele paga um optante pelo MEI, ele paga aquela taxa do MEI, e nela já está inclusa a Previdência. Então veja que não tem como escapar da Previdência. E não tem como um trabalhador ficar sem sua contribuição previdenciária. Bem, mas vamos lembrar que existe também uma certa pressão do governo para a aprovação da reforma previdenciária. O presidente Michel Temer está correndo contra o tempo para tentar reunir o apoio necessário para que a Câmara coloque a proposta em votação na próxima semana, porque em 2018, com um ano eleitoral, a questão ficará mais complicada para entrar em cena. Assunto que preocupa quem também contrata. Afeta todo mundo. Se você não quiser ser afetado, você vai ser afetado do mesmo jeito. Não tem como, é inevitável. E tem outra reforma ainda na fila esperando a aprovação, a tributária. Quando a gente fala em reenquadramento tributário, de regime tributário, nós estamos falando de um planejamento da locomotiva. As pessoas hoje, os empresários, eles têm que ter a ciência de que uma estratégia tributária seria o cérebro da empresa, ainda mais em momentos de crise. Como? Fazer uma análise de todas as contribuições, de todos os impostos e taxas que as empresas pagam. Levantar os que são realmente essenciais à sobrevivência, que têm a cobrança fundamentada, e aqueles que podem ser contestados na justiça.